Bem, pessoal, vamos conversar a respeito do recurso ordinário constitucional ou do HC, os dois para o STJ. Qual das duas opções é melhor? Quais são as diferenças entre as duas? Quando que você deve optar por cada uma delas? Primeiro nós vamos falar sobre as diferenças entre elas, começando pelo recurso ordinário constitucional. Então, a partir do momento em que o teu HC tem o seu mérito julgado pelo Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal Regional Federal, abre a você a possibilidade de você entrar com recurso ordinário constitucional ou recurso em HC. Você vai discutir, o nome nesse ponto é o de menos. O ideal, o nome que eu mais gosto, que eu acho mais correto, é o ROC, recurso ordinário constitucional, tá bom? Então você vai poder entrar com esse recurso. Como que você vai fazer isso? Como que você vai entrar com esse ROC? Ele é basicamente como se fosse um recurso normal. Você vai entrar ali dentro do seu HC. Então lá, a sua estrutura, dentro do númerozinho do seu processo de HC, você vai peticionar dentro dele o seu ROC. E o próximo passo após esse peticionamento, lembrando de um ponto muito importante dentro do ROC, é, por favor, não esqueça de pedir a liminar. Claro que se for do seu interesse obter essa liminar, tá bom? Mas não esquece de pedir liminar no seu ROC. Você vai entrar com o ROC, entrou lá, foi para o tribunal. O que o tribunal fará na sequência? O tribunal, ele não pode conceder a liminar no seu ROC, porque o seu ROC é para ser julgado pelo STJ. O tribunal fará o quê? Ele vai mandar o seu ROC para o Ministério Público contrarrazoar. Depois que o Ministério Público apresentar as suas contrarrazões, esse ROC volta ao relator do seu habeas corpus e o relator vai mandar isso para o STJ, que vai receber, e aí sim o relator no STJ vai julgar a sua liminar. O processo vai subir na sua integralidade, portanto você não precisa juntar uma série de documentos, aquilo que você citar, você vai citar como se fosse recurso de apelação no processo. Claro que a lógica é completamente diferente, mas você vai citar mais ou menos aquilo ali, você vai se referir ao documento que já está naquele HC, porque ele vai subir nos mesmos autos do seu habeas corpus. Diferentemente é se você entra com habeas corpus em relação ao habeas corpus de segunda instância. Então você teve um habeas corpus negado também no mérito, não vou falar sobre HC, sobre liminar, mas teve um habeas corpus negado também no mérito pelo Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal Regional Eleitoral. Você pode entrar com um HC, que vai ser um subsâneo recursal, vai ser um substitutivo recursal, vai entrar com o HC ao invés de entrar com o ROC. Esse HC, você vai entrar direto no STJ, então ele vai ser uma peça inicial distribuída no STJ, que vai para o mesmo relator, caso já tenha tido algum movimento no STJ em relação àquele processo, se não vai para um relator novo, vai ser determinada uma turma nova, e aquilo vai ser julgado ali. Esse HC vai seguir os trâmites equivalentes ao HC que você entrou no TJ. Ele vai pedir informações para aquela autoridade coatora, e como você está entrando com o pedido no STJ, ele não vai subir nos mesmos autos do HC de segunda instância. Logo, você tem que juntar naquele HC para o STJ todos os documentos que você achar interessantes para você embasar o seu pedido de habeas corpus. Então, normalmente as pessoas vão juntar basicamente todo o HC que foi juntado ali em segunda instância e foi negado no seu mérito. Quais são as vantagens e desvantagens de cada uma delas? Deu para perceber de início uma situação. O ROC, porque ele vai ter que ser contrarrazoado para depois subir para o STJ, ele vai ter um trâmite mais longo até o momento que vai ser julgada a sua liminar. O momento que chegar no STJ vai ter um julgamento célere em relação à liminar. Porém, até chegar no STJ vai demorar um pouquinho. Pode demorar alguns dias, talvez uma semana, 2 semanas, vai depender um pouco de como que é a lentidão do seu Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. O HC, ele vai ter um julgamento de liminar mais rápido, porém, porque você vai entrar direto no STJ, então já de imediato ele vai julgar a sua liminar, o mérito vai andar mais ou menos junto nas duas circunstâncias, já que os dois tratam-se, nesse caso, de réu preso, né? Então ali no final das contas o tempo final de julgamento não vai ser muito diferente, mas o tempo de julgamento em relação a liminar, ele vai ser diferente nos dois casos. Então quando que você tem que escolher entre um e outro? Olha, a regra é o ROC. Então essa é a regra, é o que a nossa normativa escrita determina que seja feita. É o ROC. Então o correto é você fazer um ROC e pedir a liminar.
Quando você está com muita pressa, você faz o HC. Mas adianta, Marlon, só estar com pressa? É lógico que não. Não adianta você só estar com pressa. Você só vai entrar com HC para o STJ quando você tiver altas chances de ter essa sua ordem de HC concedida de ofício. Então trata-se de uma decisão do Tribunal Regional Federal ou do Tribunal de Justiça tão absurda, tão contrária à jurisprudência do STJ, que aí sim você vai entrar sabendo que possivelmente, mesmo que eles entendam que não é cabível o HC naquele caso, eles vão te dar ordem de ofício. É para isso que você entra com HC direto, quando você tem efetivas chances de conseguir aquela liminar. Porque aí você não gasta um cartucho à toa. Porque quando você opta por entrar com HC, você está abrindo margem para que eles tenham uma negativa fácil. E nós sabemos que quando a gente atua em direito penal, eu acredito que em todas as áreas, mas não posso falar a respeito das demais, você tem que ter como meta, quando você faz uma peça direcionada a algum órgão, que você feche todas as portas de indeferimento possíveis. Você tem que fechar todas as margens possíveis de indeferimento. Essa é a lógica. Você sai fechando portinha, para que chegue lá e, se indeferirem, seja naquelas únicas portas que restaram. Quando você opta por entrar com HC, ao invés do recurso em habeas corpus, ou recurso ordinário constitucional, você está deixando uma porta escancarada, que é a porta da negativa do seu habeas corpus por considerarem que ele é uma substituição recursal e não é cabível o HC como substituição recursal, esse entendimento que vai e volta no STJ e no STF. Então você abre essa porta, é a porta da saída fácil. O ministro, ele pode falar, não, isso aqui, putz, muita discussão, não sei o quê, vou negar isso aqui, não vou nem entrar nesse mérito, porque ele usou o mecanismo errado. Claro que isso, em relação ao mérito, é muito difícil. É muito difícil eles negarem o mérito do seu habeas corpus alegando a questão do sucedâneo recursal. Isso porque, em regra, se você entrou com habeas corpus dentro do prazo do recurso correto, eles não poderiam fazer isso. Mas às vezes fazem. Mas o ponto é, para você discutir aquela liminar, e mesmo para o mérito, uma chance mais escassa, mas mesmo para o mérito, não vale a pena você deixar uma porta como essa aberta. Nunca deixe portas abertas. O seu trabalho como advogado é fechar a maioria das portas possíveis. Beleza? Faz a escolha certa e bora para cima.